Olá, eu sou o escritor Gabriel Santamaria e esta é a 10ª aula do curso de Teologia, a aula que tem como tema as raízes da modernidade. Sempre recordando que o curso é gratuito, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho como escritor e me ajudar, entrem no meu blog novacastalha.blogspot.com.br. Lá vocês vão encontrar os meus 6 livros à venda: O Evangelho dos Loucos, O Arcano da Morte, Assim Morre a Inocência, No Tempo dos Segredos, Destino Navegante para Ler no Caminho. No próprio blog vocês vão ter aí a opção de compra. Pode ser no cartão de crédito, em até 12 vezes, no débito automático, à vista, naturalmente, no boleto também à vista. Aqui, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar a sinopse de cada livro e o link para aquisição. Sempre é interessante, não é, abordar a teologia a partir das suas bases, como eu fiz nessas 9 aulas até agora. 8. Agora chegamos à 10ª aula. Tratei do judaísmo, depois tratei do cristianismo no seu tempo em 3 aulas: patrística, vida monástica, escolástica, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, enfim. Aquilo que é a base da teologia. Aqueles que se dedicam a estudar a teologia seriamente dependem muito da compreensão desta base que está dada nessas 9 primeiras aulas. Extremamente importante. A partir desta aula, começarei a analisar a teologia no seu âmbito moderno. E esta teologia não deixa de ser interessante também. Ela é interessante e ela é importante, dentro de pontos de vista ou perspectivas diferentes. Mas ela é importante, ela é interessante e ela explica muito do nosso tempo. Muitas coisas do nosso tempo são explicadas a partir desta teologia mais moderna. Não será toda a teologia moderna, não será esgotada numa aula só, isto é óbvio. No entanto, falarei a respeito deste assunto. Raízes da modernidade. Este é o nome desta aula. Deixarei de abordar a Idade Média? Não. Porque isto que é o interessante. As raízes da modernidade, tanto dentro de um ponto de vista filosófico quanto teológico, dependem muito da Idade Média. Ou seja, muitos especialistas chegaram a esta conclusão, que muitas das tendências ou vertentes da modernidade nasceram em germe, ou estavam em germe, foram germinadas no período medieval e depois se desenvolveram. Uma destas coisas, por exemplo, é o protestantismo. A reforma protestante, eu vou tratar dela mais especificamente à frente, não é? Mas o protestantismo, quando ele eclodiu,
Não era, não foi uma eclosão tão inesperada. Muitas das reivindicações, né, de Martinho Lutero estavam presentes em outras correntes ditas heréticas na Idade Média. Havia uma insatisfação, por exemplo, anticlerical. Isso estava um dos elementos próprios do protestantismo, que é o puritanismo. Né? Isto estava presente em cátaros e albigenses. Vou falar disto mais aprofundado. Por exemplo, questões relativas à economia. Ah, mas o que a economia tem a ver com a teologia? Tem a ver. Né? Tem a ver. E já estavam presentes na Idade Média. Ou o próprio fato, e aí não é uma decorrência, e sim, não é um contraponto, o próprio fato de a cultura moderna se colocar, em muitos aspectos, numa posição de contraposição, ou seja, num aspecto de contraposição àquilo que, por exemplo, era ensinado ou estudado na Idade Média, tanto no que tange a filosofia aristotélica, né, quanto no que tange a outras coisas, como, por exemplo, a visão do homem, né, e a visão do cosmos. Todos esses elementos, né, são pertencentes a esse espectro da modernidade. Faz parte também da teologia. Mesmo a revolução científica não está desvinculada de algumas ideias presentes na Idade Média. A minha intenção nesta aula é justamente esta, ou seja, fazer, né, um levantamento destas características da Idade Moderna ou da modernidade, não apenas neste aspecto que eu já falei, que é em contraposição, mas também como uma decorrência. Ou seja, onde estão as raízes da modernidade? As raízes da modernidade se encontram, não é, já na Idade Média. E elas se desenvolvem, às vezes a coisa ficou meio subterrânea, mas em algum momento, né, este rio subterrâneo, né, se transforma num rio caudaloso e forte, aí sim na superfície. Então a aula de hoje falará sobre isto, né, sobre estes assuntos. E isto é importante, essa explanação, para que, né, para que possamos compreender, né, os momentos seguintes ou os séculos seguintes da teologia moderna. Por que há esta ruptura, entre aspas, entre a teologia tradicional, que é a teologia patrística, escolástica, e a teologia moderna? Por que há? Por que houve isto? Para compreender bem este cenário, é necessário não apenas compreender esta eclosão moderna, mas sim o terreno
no qual houve esta eclosão. E esse terreno é um terreno que muito devia, né, à teologia ou ao pensamento medieval. As coisas estavam ali presentes, de certo modo, e foram se desenvolvendo. E é compreendendo isto que nós vamos, né, dar continuidade a esse estudo, que já está um pouco longo, né? Já foram 9 aulas, já vamos para a 10ª aula, e ainda há algumas aulas adiante. Mas vamos neste caminho. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista a esta, né? Depois volte às outras aulas, acompanhe. Se você puder acompanhar aula por aula desde o início, muito bem. Se você quiser ir assistindo aulas esporadicamente, também é uma maneira de seguir este curso. Um dos fatores marcantes, né, dessa, digamos, ruptura entre período escolástico e a modernidade, uma ruptura que na realidade também representa de certo modo, uma ligação, ou seja, uma coisa está ligada à outra, mas também há uma ruptura. Um dos fatores, né, preponderantes dessa ruptura é a separação entre a teologia e a ciência. Eu falei, né, que há uma raiz da revolução científica na Idade Média, e isto é verdade. Nós pensamos, né, ou muito frequentemente pensamos, que essa separação entre ciência e fé se deu única e exclusivamente na modernidade. Bom, ela culminou na modernidade neste acontecimento que se chama Revolução Científica. Embora muitas das pessoas que tenham participado ativamente, ou seja, muitos dos cientistas como Newton, Copérnico, não estavam pretendendo exatamente separar uma coisa da outra, até porque muitos dos seus textos evocam Deus. Mas ali já existe, né, a culminância deste movimento que na realidade se dá inicialmente na Idade Média em debates teológicos. E onde está a questão fundamental? Não é? A questão fundamental se dá no fato de que, lembremos as 2 aulas anteriores, não é? A escolástica e São Tomás de Aquino, a questão fundamental é que neste período, não é? No período da Idade Média, houve uma união entre fé, não é, e ciência. Ali as 2 coisas se uniram. E penso que ficou bem explicado, não é, isto nas 2 aulas, sobretudo na aula sobre São Tomás de Aquino. Aula em que eu afirmo, né, que São Tomás de Aquino representa justamente, né, esta união entre a fé cristã, não é, e não apenas o conhecimento, mas um conhecimento de teor científico. É claro, como eu também já disse, que não havia ali um método experimental, porque isto é uma característica da ciência moderna. Mas havia uma ciência. Ou seja, o trabalho de São Tomás de Aquino é um trabalho que tem características científicas. Porque, seguindo a perspectiva aristotélica, ele deixa o âmbito meramente conceitual, ideal, né? Não estou dizendo ideal de um ponto de vista de idealismo moderno, até porque o idealismo platônico é um idealismo, na realidade um realismo, né? Mas ele deixa o ponto de vista meramente conceitual, né, para começar a analisar a realidade física. Esta é uma característica aristotélica. E como a obra de São Tomás de Aquino é uma obra de característica aristotélica, em sua maior parte, embora
existam ali também elementos do neoplatonismo, do platonismo. Né? Então, como São Tomás de Aquino utilizou os dois elementos, né? Tanto a fé como a ciência, né? É possível dizer que a escolástica, na sua expressão mais bem acabada, né? Ou na sua maior expressão, que é a expressão tomista, era uma forma de ciência. E é uma ciência que estava unida com a fé. Né? Mas esta perspectiva, ou este ponto de vista tomista, ele começa a ser questionado. E ele não começa a ser questionado na modernidade. Ele começa a ser questionado durante a Idade Média. Ou seja, em debates teológicos. É justamente ali, né, que começa a haver o questionamento dessa ideia. Dois nomes importantes, né, para entendermos essa espécie de ruptura que já começa na Idade Média, ou seja, ruptura entre fé e ciência. Né, os dois nomes mais importantes são Duns Scoto e Ockham. Né? Estas são as duas figuras mais importantes. E eu vou ler aqui alguns trechos, né, de uma obra que é História da Filosofia, do Julián Marías, para que a gente possa entender melhor, não é, o significado disso que eu estou dizendo. Quando ele fala aqui de equilíbrio de duas disciplinas, é justamente fé e ciência, e isso fica explicado, ou ciência ou também filosofia e teologia, e isso fica explicado, né, pelo próprio texto do Julián Marías. A situação de equilíbrio em que as duas disciplinas aparecem em São Tomás vai se romper. A distância entre a filosofia e a teologia é muito maior em Scoto, em Duns Scoto, e será ainda mais em Ockham. Não diferem só por seu objeto formal, mas também por seu objetivo material. A teologia se reduz ao que nos é dado por revelação, de um modo sobrenatural. Em contrapartida, tudo que a razão... a teologia se reduz ao que nos é dado por revelação, de um modo sobrenatural. Em contrapartida, tudo que a razão entende naturalmente é assunto da filosofia. A história do final da Idade Média e da época moderna será a progressiva dissociação entre o mundo da natureza e da graça, e o esquecimento do velho princípio, gratia naturam non tollit sed perfecit, que significa aqui, traduzindo do latim, né, a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Né? A teologia não é especulativa e sim prática. Desaparece cada vez mais a teologia rationis, para dar lugar exclusivamente à teologia fidei. Logo, a ratio, o logos, ou seja, a razão, se afasta totalmente do theos, ou seja, de Deus. Se eu falei alguma palavra errada aqui em latim, bom, eu não sou especialista em latim, né, espero ter pronunciado corretamente. Então fica aqui bem sintetizado aquilo que eu falei, né, aqui nas palavras do filósofo espanhol Julián Marías. Né? Ou seja, sempre lembrando que é um grande mestre da filosofia do século XX e vale a pena ser lido. Né? Nem sempre é muito bem utilizado. Não é? Aqui no Brasil existe. As pessoas preferem pegar os textos da Marina Chauí. Bom, cada um escolhe o que quer ler, não é? Mas até em cursos universitários, muita pouca coisa é utilizada do Julián Marías. Na verdade, deveria ser utilizada muita coisa. Como vocês podem ver, ele sintetizou muito bem esse rompimento entre o período medieval, não é, e a Idade Moderna, mas o rompimento entre fé, entre teologia e filosofia. Né? A filosofia aí representada como ciência também, porque já carregando o elemento aristotélico, que era um elemento, né, que tinha muitas características científicas. Né? Mas vejam só o que é interessante, o que o Julián Marías está dizendo aqui. Essa separação que houve entre filosofia e teologia, ou entre fé e ciência, né, que se deu através, aqui mais inicialmente em Duns Scoto e depois em Guilherme de Ockham, né, redundou, não é, posteriormente
em uma separação que se dá entre filosofia, entre fé e razão, aí sim na modernidade. Ou seja, esta ruptura se dá na Idade Média, ou começa a se dar na Idade Média, tem os seus germes na Idade Média, mas vai eclodir fortemente na modernidade. E o quanto isto, não é, foi capaz de mudar as feições da civilização ocidental, sobretudo. Não é? O quanto isto influenciou. Influenciou a tal ponto, né? Ou seja, começa inicialmente entre uma separação de filosofia e teologia, que havia encontrado uma síntese em São Tomás de Aquino, posteriormente, né, ou ao mesmo tempo, entre fé e ciência, e a coisa vai a tal ponto que chega a dissociar a própria teologia de Deus. Não é? No século XX tivemos isto. É uma teologia dissociada de Deus. Claro, eu ainda vou analisar isso mais à frente. A ruptura, ela chegou a tal ponto, essa ruptura é como uma espécie de, vamos dizer, uma rachadura no teto, na parede, que vai crescendo, 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 né? E chega a um ponto que você fica desesperado. Né? Então aconteceu uma espécie de rachadura. Não essa imagem da rachadura é muito interessante porque a teologia na Idade Média é comparada a construção de uma catedral. Não é? Mesmo a Suma Teológica é comparada à construção de uma catedral. O trabalho de Guilherme de Ockham, né, e do Duns Scoto de separar a teologia da filosofia, né, foi como uma espécie, representou uma espécie de rachadura na catedral. E uma rachadura que foi, né, se espalhando, se espalhando, se espalhando, a ponto de não levou à queda total da própria catedral, né, mas realizou ali, né, um estrago muito grande. Né? E os efeitos estão até hoje. Quando nós falamos de uma secularização da sociedade, né, quando nós falamos de uma dessacralização, né, isto tudo é um efeito de debates, efeitos tardios e debates ocorridos na Idade Média. Né? A perda desta síntese que houve em São Tomás de Aquino e posteriormente a ruptura, né, redundou, né, num afastamento não apenas né, da ciência, da filosofia com relação à teologia, mas um afastamento da ciência, um afastamento da sociedade, né, e até mesmo em âmbito eclesiástico, né, como eu falei. A teologia chega ela própria a se afastar de Deus, a virar as costas para Deus. Agora, entendendo um pouco mais o que representou Duns Scoto, não é? Eu vou usar daqui a pouco também um texto ainda do Julián Marías. Não é? O próprio pensamento de Duns Scoto, ele próprio rebaixa o valor do entendimento da razão, né, colocando a vontade como superior à razão. Ou seja, Duns Scoto é um voluntarista. Né? E nisto ele se diferencia de São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino é alguém, né, é um filósofo, um teólogo que dá primazia à razão. A razão ao lado da fé. Né? Mas Duns Scoto rebaixa o status da razão e coloca a vontade acima da razão. Né? E não apenas acima da razão, mas acima também da fé. Né? No entanto, é preciso que a gente se recorde que a vontade, né, a vontade é extremamente mutável. Não é? Ela é fluida. Uma hora o indivíduo dirige a vontade para algo, em outro momento dirige para outra coisa. Né? Portanto, ele tirou, né, o princípio mais importante da teologia, né, que estava sobre a razão, que costuma ser mais imutável, e colocou sobre a vontade, né, que é extremamente, não apenas, de certo modo, um tanto quanto subjetiva, mas também difícil de ser prevista. É difícil de fazer uma previsão a respeito da vontade. Então, esta decisão de Duns Scoto, por si mesmo, já causou, dentro do terreno da teologia, uma grande incerteza. A teologia de São Tomás de Aquino é uma teologia da certeza.
A teologia de Duns Scotus coloca a incerteza no centro, né, do debate teológico, ou da própria busca do conhecimento, porque se ele depende, de certo modo, né, primariamente da vontade, então, assim, a vontade uma hora ela sopra para um lado, outra hora ela sopra para o outro. Então vou ler aqui novamente mais um trecho, né, da História da Filosofia do Julián Marías, que nesta parte da aula aqui, né, vai nos servir de guia. E ser guiado por Julián Marías, sinceramente, né, não é nada desagradável. Duns Scotus, diferentemente de São Tomás, é voluntarista. Afirma a primazia da vontade sobre o conhecimento. E isso em todas as ordens. A vontade não é passiva, mas sim ativa. Não é determinada por uma necessidade. Sua competência moral é superior, e por isso o amor é superior à fé, e vale mais amar a Deus que conhecê-lo. E inversamente, a perversão da vontade é mais grave que a do entendimento. Todas essas tendências escotistas virão a adquirir sua máxima agudeza nos séculos seguintes e determinarão a passagem da Idade Média para o Renascimento. Pronto. Né? Ele está seguindo a mesma linha de pensamento do texto do parágrafo anterior que eu li. Ou seja, a passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna, né, que já começa aí com o Renascimento, esta passagem se dá, né, devido ou motivada por certos debates que aconteciam na Idade Média e que depois se desenvolveram, né, na Idade Moderna. E isto é interessante na realidade. Observe o que ele fala, não é? Vale mais amar a Deus que conhecê-lo. Bom, é difícil às vezes você colocar estas duas questões como o que é mais importante, amar ou conhecer. Bom, Deus é amor, de fato, e amar é importante. Ninguém vai dizer que não. Não é? Mas dentro de uma seara puramente teológica, em que se está buscando conhecer a Deus, né, rebaixar o entendimento ou a razão em nome da vontade, né, pode representar posteriormente, como de fato o próprio Julián Marías observa, pode representar posteriormente, né, consequências às vezes difíceis de serem controladas, previstas e controladas. Né? E isso de fato aconteceu. A coisa foi bem longe realmente na história da teologia e na história das outras ciências também. Agora vamos observar, né, que esta tendência de separação entre filosofia e teologia, fé e ciência, enfim, né, que começa nesses debates, que começa com Duns Scotus, né, se radicaliza em Guilherme de Ockham. Porque em Duns Scotus existe aí já um rebaixamento da razão. Em Guilherme de Ockham não existe o rebaixamento da razão. Existe praticamente a exclusão da razão no que tange ao estudo da teologia, ou estudo de Deus. Ele risca a razão. Ele afirma que a razão não está apta ou não é capaz de alcançar o conhecimento de Deus. Isso não chega a representar uma abolição da ideia de Deus, mas representa, não é, uma espécie de malogro da vida intelectual como um instrumento suficientemente capaz de conhecer a Deus. Ou seja, Deus não pode ser conhecido pela razão. E se não pode ser conhecido, qualquer tentativa de unir ciência e fé, ou filosofia e teologia, se transforma em coisa impossível. Ou seja, já não é mais possível fazer isto. Todo o trabalho de São Tomás de Aquino, né, vai para o ralo. Porque o trabalho de São Tomás de Aquino é precisamente a união entre fé, né, e razão. E para Guilherme de Ockham isto é impossível. Não é possível, né, que a capacidade do homem, né, a capacidade intelectual do homem alcance o conhecimento de Deus. Isso não significa exatamente negar a existência de Deus, mas sim, né, negar
a possibilidade humana de alcançar uma concepção a respeito de Deus ou conhecimento próprio de Deus. Para finalizar este trecho aqui, ou esta parte da aula, né, novamente, um trecho extraído da História da Filosofia de Julián Marías. Não é nem a Martha Tiburi, nem a outra dona, é o Julián Marías. Tudo que está apontado em Duns Scotus é levado ao extremo em Ockham. As tendências cujo germe aquele indica, este as desenvolve até as últimas consequências. Em primeiro lugar, leva ao máximo a distância entre a teologia e a física. A primeira tem uma extensão ainda maior, mas não como ciência racional. As verdades da fé são inacessíveis à razão, e a filosofia nada tem a fazer com elas. Deus não é razão. Esta é algo que só tem valor no foro íntimo do homem. Deus é onipotência, livre-arbítrio, vontade sem travas, nem sequer as da razão. O voluntarismo de Duns Scotus se transforma nessa posição que exclui a razão da divindade e, portanto, subtrai esta da especulação racional do homem. Deus desaparece do horizonte intelectual e deixa de ser objeto próprio da mente, como era na Idade Média até então. Neste momento, começa o processo que se pode chamar de perda de Deus, cujas etapas são a da Idade Moderna. Portanto, ninguém poderia definir melhor do que estas próprias palavras de Julián Marías, e é precisamente aquilo, né, aquilo que eu quero abordar nesta aula, né, está aqui perfeitamente sintetizado pelo Julián Marías, né, neste belíssimo livro História da Filosofia. Olha, não quero soprar para vocês, mas acho que este livro vocês conseguem até encontrar em download na internet, tá? Mas já estou soprando. Então vale a pena ler. E é interessante, né? Quando nós falamos, por exemplo, no século XX, a teologia da morte de Deus. É uma teologia sem Deus. Uma teologia sem Deus. E onde começa isto? Lá na Idade Média. Supunha ele, o Guilherme de Ockham ou Duns Scotus, uma teologia sem Deus? Bom, olha, filho, eu sinceramente nessa etapa da minha vida, eu já não poderia afirmar isso peremptoriamente. Né? Talvez eles não imaginassem tanto radicalismo, não é? Mas já seria possível talvez supor isto. Né? Mas é difícil nós, nesse momento histórico, chegarmos a uma conclusão. Podemos apenas analisar o que eles escreveram e ver as consequências, porque na realidade nós temos uma perspectiva, uma perspectiva de séculos. Enfim, né? Aqui está uma das raízes da modernidade. Quando nós queremos conhecer o significado da sociedade moderna sem entender, né, os debates teológicos da Idade Média, nunca conseguiríamos. Se tentássemos fazer isso, nunca conseguiríamos. Então é extremamente importante dar um mergulho profundo nesta fase, né, da história humana, ou seja, a Idade Média. Foram 2 aulas sobre isto, agora as raízes da modernidade, e novamente falando disto. E é importante. Vocês provavelmente não me conhecem, né? Embora, mesmo que estejam seguindo o curso, né, há bastante tempo, não conhecem tanto a minha vida, até porque eu não costumo, né, expor muito frequentemente a minha intimidade. Mas eu, em algum momento, né, já fiz experiências monásticas. Já vivi um breve período de tempo, né, não foi muito tempo, mas um breve período de tempo vivi. Inclusive dentro da clausura, mas não cheguei a vestir o hábito. Não fiquei tanto tempo para cumprir os votos. Mas eu vivi dentro de um mosteiro durante certo tempo, né? E quando a gente vive num ambiente monástico, muito frequentemente a boa parte das pessoas, mesmo quem vive lá, não atina com o fato, né, de que o mosteiro, ele próprio, tem uma função econômica. Hoje
pode ter isto ficado bastante mitigado, né? Dentro de uma sociedade, no Brasil, sobretudo uma sociedade com uma tendência forte ao liberalismo econômico, ou seja, ao capitalismo, né? Isso pode parecer que uma economia ligada a um mosteiro, né? Pode parecer isto um pouco modesto, né? Perto do que a pujança econômica de um estado capitalista, né? Mas a verdade é que a ideia do mosteiro, não apenas dos monges trabalharem, mas do mosteiro ter, né, uma subsistência que em algum momento deixou de ser mera subsistência para ser até mesmo um ganho econômico para além das próprias necessidades do monge, esta ideia, né, que nasce de certo modo dentro do mosteiro e se expande, isso é o que nós vamos ver agora nessa segunda parte, né, da aula. Esta ideia gerou, isto ainda na Idade Média, inúmeros desenvolvimentos econômicos, e não apenas, não desenvolvimentos econômicos restritos à Idade Média, mas um especificamente que atravessou a Idade Média e ganhou a Idade Moderna, e como eu falei, ganhou o nome de capitalismo. Pelo menos esta é a visão, né, de um autor de uma obra importante que foi publicada há alguns anos atrás, né, e que eu vou utilizar aqui como referência para a gente entender. É o Rodney Stark, autor de A Vitória da Razão. Vocês estão vendo o livro aí na tela, né? Na imagem aí do vídeo. Interessante a gente observar esse ponto de vista dele, né? Porque essa é também uma das raízes da modernidade, né? E ela nasce dentro de um ambiente teológico, digamos assim, ou religioso, né? E a raiz da economia, né? Ou mais especificamente da economia capitalista. Atualmente, não é? Quando nós falamos de capitalismo, lógico que vem aí fortemente uma carga, muitas vezes negativa, ligada ao capitalismo, né? Por exemplo, a ideia do capitalismo selvagem, né? Ou a ideia, isto sempre dentro de uma perspectiva aí mais socialista, a ideia da exploração, né? A ideia às vezes de uma opressão econômica, né? Mas isso tem aí, como eu falei, uma carga negativa oriunda de uma doutrina ideológica, uma doutrina ideológica socialista. Mas o fato é que o capitalismo ainda hoje está em debate, ainda que ele tenha sobrepujado economicamente o socialismo, que é o seu adversário primeiro. Quer dizer, o seu adversário mais... Estou dizendo assim, primeiro é quando nós falamos de capitalismo e de guerras econômicas ou de guerras ideológicas, nós imaginamos capitalismo de um lado, socialismo do outro, né? Mas quando o capitalismo surgiu, não havia ainda o socialismo, né? O capitalismo surgiu dentro de um ambiente de feudalismo, né? Ou seja, ele se contrapôs não ao socialismo, e sim a outros esquemas econômicos, né? Obviamente, o capitalismo se estruturou, inclusive teve os seus primeiros teóricos, como por exemplo Adam Smith, né? Na Idade Moderna. Não na Idade Média. No entanto, né, as raízes do capitalismo não estão na própria Idade Moderna, estão na Idade Média. Esta é a tese, né, deste autor, a qual estou me referindo. E é interessante isto, né, porque em muitos debates a gente, inclusive, há uma tendência, até mesmo teológica, né, de identificar o socialismo com o cristianismo, tentando fazer com que Jesus Cristo ou pareça o primeiro revolucionário,
né, um dos primeiros revolucionários da história, ou tentando vender a ideia de que os primeiros cristãos viviam em uma comunidade semelhante à comunidade socialista, onde as pessoas não tinham bens, né? Então existe aí uma vinculação que será analisada mais à frente em outras aulas, né? Principalmente quando o curso chegar à análise das teologias do século XX, como por exemplo a teologia da libertação, que é uma teologia que busca unir, né, a Bíblia ou a fé cristã ao marxismo, como os próprios autores da teologia da libertação em alguns momentos afirmam isto, né? Essa análise ficará mais à frente, mais aprofundada. Aqui, né, é interessante observarmos, né, que o cristianismo, muito frequentemente hoje, né, em certos aspectos, para algumas pessoas, é encarado como uma espécie de o cristianismo, o Cristo, o Cristo foi o primeiro socialista da história, né, o cristianismo era uma espécie de socialismo, né? Então esta era uma visão que muitas pessoas têm, né, e que já foi, de certo modo, né, combatida e até mesmo desclassificada por inúmeros autores, né, extremamente competentes e tal, que mostraram que na realidade não existe uma semelhança, né, ou uma identificação entre o cristianismo, né, e o socialismo. Bom, a não ser de uma maneira bastante superficial. Mas quando você passa da superfície da espuma, quando a espuma se desfaz, por baixo que você vê, na realidade são coisas bem distintas, não é? Mas o interessante seria nós notarmos o quanto não se fala atualmente, né, e precisou-se aí desse, desse trabalho, né, a vitória da razão, né, mas como não se fala que o capitalismo tem uma origem, né, como é a tese desse autor, tem uma origem, né, cristã, digamos assim. Ou seja, ele nasce a partir de uma atividade cristã. E qual seria esta atividade? É justamente a atividade dos mosteiros. E eu que vivi as experiências monásticas, eu sei, né, que os monges eles não produzem só para a sua subsistência. São poucos os mosteiros hoje que produzem apenas para a sua subsistência. Eles têm outros meios e muito frequentemente o que eles ganham excede aquilo que eles necessitam. Né? Eu já vivi isto. A maior parte das comunidades religiosas é assim. Né? Elas têm colégios, né? Ou têm prédios alugados, ou têm outras formas de atividades, como fábricas de vinho, né? Produção de vinho, produção de doces, de outras coisas. Né? Só que hoje o que nós vemos, né, é um desenvolvimento de algo que surgiu na Idade Média. Né? Surgiu, né, a partir, como o próprio autor diz, a partir do século IX. Né? E mostra, além de um espírito, né, um espírito laboral, você ora et labora, um espírito de quem trabalha, mas não apenas isso, mas também um espírito empreendedor. Né? Os mosteiros foram, né, entre aspas, as primeiras empresas capitalistas da história. Essa é a tese do autor. Né? Empresas que produziram não apenas para a sua subsistência. Ora, é interessante, né, quando nós analisamos a história dos mosteiros, isto, de certo modo, serve como um comprovativo, é algo comprobatório. Né? Os mosteiros, quando surgiam, em pouco tempo assim, não estou dizendo de 2, 3 anos, dentro de uma perspectiva de 2000 e tantos anos, né? Em geral, um século depois, você já tinha uma cidade formada em torno do mosteiro. Ah, porque o mosteiro era um centro de espiritualidade. É, lógico. Isso também tem a ver. Né? Mas é que ele não era apenas um centro de espiritualidade. Né? Ele acabava se transformando, né, em uma espécie de centro econômico. Né? Os monges produziam e vendiam. Produziam pães, produziam vinho, ou doces, ou alguma outra coisa. Né? Vegetais, legumes e tal. Né? Ou
enfim, ou arte, ou artefatos, e aquilo se transformava também num centro de comércio. Né? Isso é algo que nós sabemos. Ou seja, as cidades acabam se construindo em torno dos mosteiros. Eu vou ler um trecho aqui, depois vou ler um outro trecho do próprio autor, né, desse livro. O capitalismo não foi inventado numa casa comercial veneziana, nem num banco protestante holandês. Foi desenvolvido a partir do século IX por monges católicos que, apesar de desprezarem as coisas terrenas, procuraram assegurar as boas economias de respectivos centros monásticos. Mais extraordinário ainda, enquanto desenvolveram o capitalismo, estes cristãos devotos viram a necessidade de reformular as doutrinas para compatibilizar a fé com o progresso econômico. É interessante isso, não é? Porque, de fato, lembra, provavelmente eu falei isso na aula em que eu me referia à vida monástica, né? O que é o monge? O monge é aquele que, de certo modo, é aquele que se retira da vida social, né? Ele se afasta da vida social, de certo modo, para buscar o silêncio e a solidão. E este silêncio e esta solidão vão favorecer o seu encontro com Deus. No entanto, eles não podem morrer de fome. Não podem morrer de fome. Eles também não podem unicamente depender da providência divina. Ou seja, eles precisam trabalhar para ter subsistência. Porque o trabalho não é só por isto, o trabalho dignifica, mas também por isto. Ora et labora. Ou seja, você precisa trabalhar para ter subsistência. E isto, naturalmente, né, produziu a necessidade, ou causou a necessidade, como está aqui dito no texto, né, de reformular, né, a doutrina a fim de compatibilizar a própria fé, né, com esta nova necessidade, que é a necessidade econômica. Não é? O que acontece? De fato, você busca o silêncio, você busca a solidão, não é? De fato, isto favorece o encontro com Deus. No entanto, é preciso considerar, não é, que esta busca pela subsistência, não é, que estes desenvolvimentos econômicos oriundos desta busca, isso também faz parte da vida humana. Pode não ser tão importante quanto a oração mais sublime, mas é importante também. Isso tem o seu lugar. Isso também tem um lugar teológico. E os monges tiveram que encarar isto. Encarar não apenas a necessidade do trabalho, da subsistência e da produção de elementos e o desenvolvimento econômico, ou a evolução econômica nascida disto, mas encarar também, não é, esta constatação, né, de que o ser humano, ainda que ele se afaste, não é, em busca de Deus, ele continua sendo um ser social, ele continua sendo um ser econômico. Não é? E os monges precisaram adaptar a sua doutrina a esta realidade. Agora é interessante, não é? Porque quando nós buscamos, nós católicos, enfim, outras pessoas também, quando nós buscamos um religioso, quando nós vemos um religioso, muitas vezes procuramos ali um modelo. Ou seja, ele é um exemplo. Né? Ele serve de exemplo. Ou serve como modelo. Serve como um exemplo de santidade. Serve como um exemplo intelectual. Serve como um exemplo de um mestre de conselheiro. Serve como exemplo de muitas formas. Em termos de fidelidade, é um exemplo de fidelidade à igreja. Ótimo. Só que a partir do momento em que os monges assumem também um papel econômico, eles se transformam em modelos. Os mosteiros se transformam em modelos, ou exemplos de vida econômica. Ou seja, eles atraem, por serem modelos,
de espiritualidade, modelos de intelectualidade, de fidelidade à igreja, de vida austera. Só que eles também têm uma vida social e eles também têm uma vida econômica. E como eles começam a agir economicamente, né, se edificando ou se construindo como empresas, digamos assim, eles também se transformam em modelos. E este caráter exemplar dos mosteiros acaba se espalhando. E para este autor, aí começa o capitalismo, ou seja, no século IX. Mas por quê? Por que que o capitalismo nasce ali e se espalha? O que foi a força? Qual foi a força propulsora deste modelo? Bom, em primeiro lugar, uma coisa óbvia, ele era eficiente. Ou seja, eles construíram um método eficiente. Ou seja, aquilo dava certo. O que os monges criaram economicamente funcionava. Portanto, aquilo se propagou. Em parte isto e em parte aquilo que eu acabei de falar. Ou seja, eles eram um exemplo. E este exemplo acabou se manifestando também, né, dentro de uma perspectiva econômica e social. Eles deram o exemplo. Eles não deram um exemplo espiritualmente, eles não deram um exemplo intelectualmente, eles deram um exemplo economicamente também. E isto se espalhou. Aí, segundo o autor, está o princípio do capitalismo. Ou seja, o princípio do capitalismo não está no sujeito que era ou que é um explorador ou um opressor, né? Como o próprio autor diz, um banqueiro holandês, né? Uma casa comercial. Não. O princípio do capitalismo está nos mosteiros, na vida monástica. Né? E as duas forças propulsoras desse novo modelo econômico que nasce no século IX, né, são a eficiência, ou seja, aquilo funcionava, e o caráter exemplar. Aí estão as duas forças propulsoras. Você pode dizer, mas o capitalismo mudou muito depois. Bom, eu não posso negar, afinal, depois de tantos séculos, que tenha continuado exatamente a mesma coisa. Mas, afinal de contas, a tese do autor não parece estar errada. Ou seja, ali estava um princípio do capitalismo. Vou ler um outro trecho, né, do próprio livro. Tudo começou nos grandes centros monásticos, quando os monges modificaram a economia de subsistência e se tornaram agentes especializados e altamente produtivos nas redes do comércio em expansão, assim gerando o capitalismo. O capitalismo religioso dos mosteiros foi baseado na produção agrícola e em empréstimos de dinheiro. Os monges não criaram empresas inteiramente voltadas para o comércio ou finanças, nem iniciaram indústrias transformadoras. Criaram, sim, o modelo de negócios que levou ao aparecimento de empresas capitalistas privadas. Essas empresas deram os passos seguintes, especialmente nas cidades-estados relativamente livres e bem localizadas no norte da Itália. Em pouco tempo, as empresas italianas tiveram um monopólio comercial bancário e, em menor grau, manufatureiro na Europa Ocidental. Fechou, não é? Vejam só o que diz o autor aqui, eu me referi, que é o autor aqui desta obra, A Vitória da Razão. Né? Estudo interessante. Rodney Stark. Muito bom. E ele vai buscar lá atrás, no século IX, ou seja, em plena Idade Média, o princípio do capitalismo. Qual o mote da nossa aula de hoje, as raízes da modernidade. E o capitalismo é uma característica da modernidade. Mas as suas raízes estão na Idade Média. E são raízes teológicas, não é? Como eu falei. Os próprios monges tiveram que adaptar a sua doutrina, né, a uma necessidade social e econômica. E essa é uma das raízes da modernidade. É claro, como eu falei, né, há pouco a respeito de Duns Scotus e Guilherme de Ockham, estamos discutindo o capitalismo até hoje. Passados 11 séculos, o capitalismo está ainda no centro da discussão. Muitos afirmam, venceu definitivamente como escola econômica ou como modelo econômico. Não é difícil também chegar a esta conclusão, não é? Mas ainda está em debate.
mas o seu princípio, a sua raiz, está ali na Idade Média, na atuação desses mosteiros. Outro elemento ou característica forte, né, da modernidade, que tem seu princípio ali justamente na época do Renascimento e que se desenvolve posteriormente, é a ideia do humanismo. Humanismo em contraponto ao teocentrismo. Deus no centro. O humanismo coloca o homem no centro. Mas de onde surge essa ideia da dignidade do homem? O próprio conceito humanista depende da ideia da dignidade do homem. Se o homem é o centro de todas as coisas, o centro da concepção, da concepção do homem a respeito da realidade, ou seja, o centro da realidade é o homem, de onde nasce isto? Que escola de pensamento, ou que fé, ou que religião, deu ao homem tal dignidade? Por exemplo, temos cultos religiosos que colocam animais como centro, ou pedras, não é? Como centro de adoração, de devoção. A realidade, nua e crua, é que o humanismo, embora se contraponha ao teocentrismo, ou seja, Deus como centro da realidade, o humanismo, na realidade, de fato, tem uma origem cristã. Uma origem judaico-cristã. É dentro da tradição judaico-cristã, né, que o homem, ou o ser humano, ganha uma dignidade que transcende em muito qualquer outra concepção humana existente. Sobretudo o cristianismo. E aí poderíamos evocar aquilo que eu falei em uma das aulas a respeito do cristianismo. Uma aula em que eu abordo a Santa Ceia e aquilo que Cristo falou. Falou dirigindo-se aos seus discípulos. Vós sois deuses. Ele fala isto para homens, seres humanos, criaturas. Pois bem, isto é um processo de divinização do homem. O homem ali é divinizado pelo próprio Deus feito carne. E isto dá ao ser humano uma dignidade que excede qualquer outra corrente filosófica ou religiosa existente até então ou posteriormente. A própria encarnação do Verbo, né,
serve como uma constatação da dignidade do homem. Porque o Verbo se fez homem, o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez homem, dignificando o próprio homem. E na realidade, se fizermos ainda uma viagem mais distante ao princípio deste curso, ao princípio da Bíblia, no Gênesis, Deus fez toda a criação, mas é ao homem que ele dá a sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nisto reside a dignidade humana. Agora, a Idade Média fez de Deus, de fato, seguindo uma corrente de pensamento, fez de Deus o centro da realidade. Deus é o centro da realidade. Como surge a ideia de que o homem é o centro da realidade? Própria do Renascimento e da Idade Moderna. Nasce justamente do fato de que quando Deus se faz carne, quando Deus se faz homem, o homem vira o centro da realidade, porque Deus é o centro da realidade e neste caso é Deus feito homem. Então sim, o homem se transforma no centro da realidade, na medida em que este homem é Deus. Então pode-se supor isto. Vejam como uma coisa decorre da outra. E é interessante, não é? Agora, devemos evocar aquilo que falamos nesta aula. Há, nos debates intelectuais ou teológicos da Idade Média, em Duns Scoto e Guilherme de Ockham, um processo no sentido da ruptura entre a filosofia e a teologia, entre o humano e o divino. Ou seja, há uma rachadura. E esta rachadura também ajuda a explicar, esta ruptura ajuda a explicar o humanismo. Porque, de fato, a dignidade do homem depende necessariamente da filiação ou da criação divina. No entanto, quando também neste aspecto ocorre uma ruptura, o homem faz de si mesmo o centro da realidade, separado de Deus, ou seja, desvinculante de Deus. Por isso o humanismo é um contraponto ao teocentrismo. Ocorre uma ruptura. O homem que conquistou uma dignidade superior dentro de uma tradição religiosa judaico-cristã se desvincula dessa própria tradição e cria uma espécie de espaço intelectual ou conceitual próprio, no qual não necessita depender de Deus, mas quer manter a sua dignidade. A própria ideia dos direitos humanos nasce disto.
Ou seja, de onde vêm os direitos humanos? Quem diz que o homem tem direitos? O que é que dá ao homem o seu direito? Quando nós lemos os textos, não é? Da Declaração dos Direitos Humanos, a gente fica pensando, bom, mas tudo bem, o homem tem direitos, mas quem está atribuindo ao homem esses direitos? A sociedade? A história? Uma determinada linha política ou ideológica? Mas a ideia dos direitos humanos é de que o homem em si mesmo tem esses direitos. Portanto, não pode dizer que seja a sociedade. Mas o que é que está atribuindo a ele este direito? A declaração não chega, né? Teoricamente, não chega a colocar isto, né, de um ponto claro. Mas, se seguirmos a linha, né, intelectual, a gente vai concluir que o que dá o homem, né, esta dignidade ao ponto de ele exigir direitos é justamente, né, a sua origem divina. Né? A sua gênese divina. Daí nasce a dignidade do homem. Só que tanto no humanismo como na sua decorrente Declaração dos Direitos Humanos, né, há uma desvinculação do caráter religioso do homem. Ou seja, o homem é digno por si mesmo, independente de qualquer vínculo religioso. Por isso o homem é colocado no centro da realidade, no lugar de Deus. Ou seja, é um processo de emancipação do homem. O homem se emancipa de Deus, mas quer conservar a dignidade que lhe é própria quando vinculado a Deus. Certamente não seria possível falarmos nem de humanismo, nem de direitos humanos, se não houvesse uma coisa chamada tradição judaico-cristã. Se não houvesse, né, a criação em que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e se não houvesse posteriormente esta deificação do homem pela pessoa de Jesus Cristo. São duas coisas que não aconteceriam. Então, né, o que ocorre, de fato? Ocorre, de certo modo, uma deturpação do conceito original e uma concepção heterodoxa daquilo que é o próprio da doutrina cristã, judaico-cristã. Ou seja, aí já começa aquilo que as pessoas posteriormente estudaram muito, sobretudo no século XIX, século XX, né? É a secularização. E aí, no caso, é a secularização, a dessacralização do homem. Portanto, né, um dos elementos importantes, né, da cultura moderna, que é o humanismo, e posteriormente houve uma tentativa de cristianizar, né, houve uma tentativa de criar uma espécie de humanismo cristão, como se na realidade, não é, o humanismo não tivesse ele próprio a ideia da dignidade do homem já não tivesse ele próprio uma origem cristã. Isso é uma das características, um dos elementos importantes da cultura moderna, né?
E é um dos elementos que nós podemos encontrar as raízes dele, né, justamente dessa tradição religiosa e intelectual, né, que se desenvolve na patrística e também na escolástica. É uma das raízes da modernidade, né? Ou seja, a ideia da dignidade do homem que, se desvinculando da sua origem divina, faz de si mesmo o centro de toda a realidade. Para finalizar, não é, essa aula, do curso de teologia, a 10ª aula, Raízes da Modernidade, né, vou abordar uma questão que também faz parte dessa temática, que já se liga à próxima aula, né, que já se vincula à próxima aula, e a próxima aula é justamente sobre a reforma protestante ou protestantismo, né? E o tema aqui em questão versa sobre, né, as constantes manifestações heréticas que ocorreram na Idade Média, de caráter, sobretudo, anticlerical ou propriamente anticatólico. Nós sabemos, né, porque isso está no Evangelho, que Jesus Cristo, em algum momento, né, pediu a Deus Pai, né, que mantivesse a sua igreja sempre unida. Ou seja, ele preferia não ter dissensões, ou separações, ou cismas. Não é? Mas o fato é que a história do cristianismo é uma história não apenas de cismas, como por exemplo houve o cisma Oriente e Ocidente, mas também é uma história de constantes grupos denominados cristãos, heterodoxos ou mesmo heréticos. E o que seriam considerados esses grupos heréticos? Grupos que professavam doutrinas não aceitas pela Igreja Católica. Portanto, que confrontavam a autoridade eclesiástica. Os números desses grupos, os mais conhecidos, são os cátaros e albigenses. Mas, a bem da verdade, cátaros e albigenses eram como companhia outros tantos heréticos, né? Outros tantos grupos heréticos ou figuras simbólicas, homens, né, heréticos, que deitaram influência. Bom, que o cristianismo sempre teve, né, como eu falei, desde o seu princípio, ou logo depois do seu princípio, que ele teve grupos que interpretavam a doutrina de maneira diferente, né? Isto é um dado histórico. O que ocorre é que algumas das características desses grupos, durante a Idade Média, foram marcantes e recorrentes. E isto, né, ficou borbulhando, né, até entrar em ebulição. Ou seja, houve uma confluência de doutrinas heréticas e movimentos heréticos que, durante um largo período de séculos, não teve força o suficiente para realizar uma reforma ou um cisma, mas que não deixaram de existir, né, e continuaram aparecendo esporadicamente nesse período histórico com força relativa, até que, não é, no século XVI,
encontrou a figura de Martinho Lutero. E isto é uma questão que vai ser analisada mais na próxima aula. Mas quem são essas figuras um tanto obscuras para nós? Quer dizer, nós conhecemos Lutero, né? Isto é uma coisa que continua sendo motivo de estudo, não é? Enfim, ele ocasionou o surgimento das igrejas protestantes. Aqui no Brasil chamamos mais de igrejas evangélicas. Né? Alguns que estudam um pouco mais conhecem Calvino ou Zwinglio, não é? Mas Lutero quase todo mundo conhece, Martinho Lutero. No entanto, muitas dessas figuras da Idade Média são bem obscuras ou bem pouco conhecidas. Mas é interessante fazer aqui algumas citações, não é? E, sobretudo, entender quais eram as doutrinas heterodoxas ou heréticas que atravessaram este período histórico de maneira marginal, ou seja, ficaram à margem do cristianismo oficial, mas, vou dizer aqui, não deixaram de incomodar. Não é? E aquilo foi cozinhando, até que eclodiu na Reforma Protestante, que é um dos fatores marcantes, um dos fatos marcantes da modernidade. Ou seja, a modernidade, um dos fatos marcantes, além da Revolução Científica, além, por exemplo, da Revolução Francesa, além do novo pensamento filosófico cartesiano, existe aí a Reforma Protestante. Ninguém compreenderá a sociedade moderna sem entender a Reforma Protestante. E hoje no Brasil nós vemos... Eu tenho um vídeo aqui no meu canal chamado Os Avisos de Nossa Senhora, Guerra contra o Brasil e a Igreja Católica, em que é um vídeo um testemunho pessoal de algumas viagens, da minha devoção mariana, das minhas observações políticas e religiosas. Ou seja, eu falo um pouco da minha vida pessoal, né, de alguns acontecimentos espirituais que aconteceram comigo, né, de uma viagem que fiz a Portugal, da circunstância, história do Brasil e das aparições de Nossa Senhora. Então eu conto tudo isso, e é o vídeo que tem... É o vídeo desse canal que tem mais visualizações. Incrivelmente, ele tem mais de 170 mil visualizações. Até me surpreendeu, até porque os outros vídeos, o máximo que tem é 550 visualizações, mas este extrapolou. Né? E não é simplesmente a narrativa das aparições de Nossa Senhora, não, é na realidade uma narrativa pessoal, ou seja, da minha vida. Mas é um vídeo que, por algum motivo, né, ganhou uma dimensão, até posso dizer, viralizou. E nos comentários, como é um vídeo em que eu falo bastante a respeito de Nossa Senhora e também das mensagens de Nossa Senhora contra o comunismo, eu supus que quando eu colocasse esse vídeo no YouTube, os comentários fossem bastante frequente, muito frequentemente a área de comentários usada por pessoas de esquerda, talvez até para criticar, para debater. Mas para uma grande surpresa minha, não. Eventualmente aparece uma pessoa de esquerda se indispondo, querendo falar alguma coisa a respeito do vídeo. Na realidade, a maior parte dos comentários, e não são poucos comentários, não, tem mais de 100 comentários de evangélicos, protestantes, que se opõem às mensagens de Nossa Senhora, ou não acreditam que Nossa Senhora possa trazer mensagens, enfim. E o que prova isso? Ou o que mostra isso? Né? A respeito da situação até brasileira hoje. Que a fase da política brasileira de uma hegemonia de esquerda está em declínio. E está mesmo porque você pode ver que a principal figura da esquerda, o Lula, está preso. Né? E a esquerda está aí batendo cabeça e não sabe o que fazer. Né? E há, muito provavelmente, dentro do hemisfério político brasileiro, uma ascensão dos grupos evangélicos, coisa que todo mundo sabe, porque eles, de fato, os políticos evangélicos exercem hoje uma grande influência. Qualquer governo que vier a surgir, de esquerda ou de direita, vai ter que dialogar
com os evangélicos, né? Então, nós estamos vivendo hoje uma situação, né, na sociedade moderna brasileira que diz respeito a fatos ocorridos centenas de anos atrás, sobretudo a Reforma Protestante, mas também, né, situações ou ideias heterodoxas surgidas na Idade Média, mas que hoje estão aí, né, em debate político. E é interessante isso, porque claramente há um declínio, né, do movimento revolucionário. Muitas vezes a gente fala, para juntar ali 10 mil pessoas numa passeata como isso, eles são com mortadela, né? E os grupos evangélicos, quando fazem a marcha para Jesus, não há distribuição de absolutamente nada, né? Há mais de 1 milhão de pessoas. Então, há uma claríssima mudança política no Brasil, né? E essa mudança, para que nós entendamos, né, temos que voltar muito atrás no tempo. Né? Algumas dessas ideias, não é? Heréticas do século, por exemplo, do século XII, foram lançadas por um homem chamado Pedro de Bruys. Pouca gente conhece. Né? Mas quais eram as reivindicações dele? Né? Quais eram as suas ideias consideradas heréticas? Por exemplo, este homem rejeitava alguns dos livros da Bíblia. A Bíblia foi formada, né, por uma tradição, precisamente católica, mas para alguns grupos, né, heréticos, nem todos os livros deviam ser levados em consideração. Aí você já tem, né, um pouco aquela tendência que depois na Reforma Protestante, a revisão das traduções ou as traduções em língua vernacular, língua vernácula. Né? Ele também rejeitava a estrutura material da igreja. Ou seja, a igreja física, material, né? O templo material, a estrutura eclesiástica era algo que o Pedro de Bruys rejeitava. E de onde nascia esta rejeição? Nascia, não é, de uma espécie de pensamento dualista. Ou seja, há aí uma cisão entre espírito e matéria. Ou seja, uma rejeição da matéria, que é um tipo de pensamento profundamente gnóstico. Então, o gnosticismo rejeitava a matéria, né, em detrimento do espírito, ou em opção ao espírito. Optava pelo espírito e rejeitava a matéria. Não havia ali uma coesão, um vínculo entre uma coisa e outra. Outra das ideias, né, deste homem era a negação do batismo das crianças. Esse é um debate, né, que perpassou aí boa parte do cristianismo. Né? Ou seja, ele parte do pressuposto que a pessoa, para ser batizada, tem que ter consciência e uma opção pessoal por isto. E a criança ainda não tem. A negação do sacrifício, né, e da Eucaristia litúrgica. Para o catolicismo, a Eucaristia é de fato um sacrifício. Ele não é a imagem ou simbólico, é o sacrifício propriamente. Mas para Pedro de Bruys, não. O sacrifício foi um só. O de Cristo na cruz não pode repetir. Ele não pode ser repetido. Então este é um dos, né,
um daqueles que anteciparam certos pensamentos que depois foram ganhando força na Reforma Protestante. Também houve outras pessoas, né, como o monge Henrique, né, um Tanquelmo, que era um anti-eclesiástico, né, um homem que negava os sacramentos da igreja, o Arnaldo de Brescia, né, que era uma heresia, que já, né, durante a Idade Média, defendia uma separação entre o poder secular, né, e a autoridade espiritual. Ou seja, ali já havia uma reivindicação moderna, que é a ideia do Estado laico. Ugo Speroni, né, outro que criticava o clero, um anticlerical, rejeitava a materialidade, defendia a ideia da predestinação, que é uma ideia protestante, né? Ou seja, ela ganha mais forma dentro do protestantismo, mas você vê que nós vemos que já está presente nas heresias medievais, né? O predestinado é aquele que está salvo por antecipação. Spironi também não aceitava a validade dos sacramentos e também, como disse, negava o sacrifício de Cristo durante a Eucaristia. Mas, como eu falei, né, aqueles que mais se sobressaíram na Idade Média em termos de heresia foram cátaros, albigenses, valdenses, né, os mais conhecidos. Profundamente moralistas, né, se consideravam os perfeitos ou os puros, negavam a materialidade, se contrapunham à autoridade da igreja, filhos da tradição gnóstica. A manifestação gnóstica no século, né, nesses séculos da Idade Média, e que anteciparam o surgimento da Reforma Protestante. Ou seja, havia ali um caldeirão de heresias na Idade Média, a coisa foi borbulhando, né? A autoridade eclesiástica, de certo modo, conseguiu controlar durante certo tempo, até o surgimento de Martinho Lutero. Aí aquilo, né, eclodiu e não houve jeito. Houve uma cisão, um cisma. Metade da Europa virou, boa parte da Europa ficou protestante, a outra parte católica, e é aquilo que ainda existe hoje, não é? Redundando até mesmo em guerras religiosas. Uma dificuldade muito grande, não é? Mas a situação veio. Ela veio crescendo. Não foi assim, Martinho Lutero de repente surgiu com umas ideias estranhas. Aquelas ideias não eram tão estranhas. Aquelas ideias estavam no ar. É como uma panela de pressão, né? Ficou pressionando até a hora que saiu o vapor. Explodiu. Não é só saiu o vapor, não. Explodiu. Mas aquele negócio estava fazendo pressão. Tudo isso, né? Enfim, esse é tudo que nós tivemos hoje aqui nesta aula. Foi uma visão de certos aspectos da Idade Moderna e como estes aspectos estavam já presentes na Idade Média. Como as raízes da Idade Moderna se encontram, de fato, na Idade Média. Isso é importante entender, porque daqui para frente a gente vai, neste curso, falar, né, sobre as características da teologia moderna. E a teologia moderna, ela não está desvinculada, né, da sua tradição.
Ela pode até se contrapor a esta tradição, mas ela é dependente dela. É dependente. E isto é uma coisa bastante interessante e muito relevante para que a gente possa compreender. Não é simplesmente abordar o que os modernos disseram, seja na filosofia ou na teologia, sem compreender o quanto isto está ligado às ideias e os movimentos tradicionais, né, do catolicismo. E tradicionais, quando eu estou falando tradicional, eu estou me referindo precisamente a este período histórico, sobretudo a Idade Média. A Idade Média é o período da cristandade. É o período em que o cristianismo se impõe, não é, num vasto território como religião oficial. Cristandade que depois vem ao fim com o surgimento do protestantismo. Porque aí, de fato, há uma ruptura. Aquela imagem que eu falei da rachadura. Né? Parece que se você pegar o mapa da Europa, né, e falar aqui ficaram os protestantes e aqui os católicos, parece que tem uma rachadura. Né? Há um racha. Né? Enfim, é tudo isto. Né? Espero ter sintetizado bem aqui nesta aula e que vocês tenham compreendido. Até a próxima.